gerente de operações da Tranter. Depois dessas apresentações tão boas, né, fica até mais, a responsabilidade aumenta um pouco, mas eu estou com sorte que eu estou vindo antes da Cacau Show. Então, competir com chocolate não dá, né? Então, eu vou falar um pouco sobre esse projeto que a gente tem com a FATEC. Eu acho que é um ponto interessante, diferente do que a Blau e a Marco Boni apresentaram, e até uma oportunidade para a gente estender isso. Antes eu vou falar um pouco sobre a Tranter. Eu sou formado, eu sou fatecano, sou formado em processo de produção pela FATEC São Paulo, tá? E depois disso eu sou formado em engenheiro de produção no convênio USP, Unesp e Univesp, né, na faculdade de São Paulo. E então comecei os meus estudos pelo sistema público de ensino, conheci um pouco do sistema S, né, do Senai, que foi um pouco da mudança de chave da gente, e depois parti para o sistema Paula Souza. Falando um pouco sobre a Tranter é uma empresa, é uma indústria e uma empresa especializada em trocadores de calor. É sempre difícil explicar para alunos, para a família, o que é isso. É um trocador de calor. Imagine o radiador de um carro, é muito parecido, tá? Então é um equipamento que vai nas mais variados tipos de aplicação da indústria, com o intuito principal de fazer uma troca térmica, seja um aquecimento, seja um esfriamento, depende muito de cada aplicação, tá? Nós somos uma empresa altamente industrial, até o nosso processo comercial é bem diferente das empresas que aqui passaram, de varejistas, de qualquer outro tipo. É uma venda muito, muito técnica, onde cada equipamento tem uma história, cada equipamento tem um projeto, cada equipamento tem uma característica muito específica, tá? Então os nossos vendedores são muito mais técnicos do que puramente comercial, tá? A Tranter tem mais de 90 anos, ela começou num pequeno espaço dentro de um galpão da antiga Oldsmobile, que é uma empresa automobilística. O J.R. Tranter, ele começou a fabricar algumas placas eutéticas para que fizesse o resfriamento desses caminhões que vocês veem frigoríficos. Ele começou naquela época tendo essa visão de manter a refrigeração desses caminhões para alguns produtos específicos. E aí a Tranter foi se desenvolvendo. Ele começou com esse espacinho, depois de uns anos ele comprou um galpão em Wichita Falls, no Texas, e aí sim ele começou a voltar, após, muito parecido com o que a Blau quer fazer agora, a Tranter já começou no passado. A presença dela de mercado foi comprando algumas empresas, e com isso ela comprava aquele conhecimento dessas empresas, e aí foi moldando isso que a Tranter é hoje. Ela não começou com trocador de calor, especificamente a placas como a gente trabalha hoje, mas foi mais ou menos nessa linha. E aí ela foi crescendo, hoje é uma empresa global, está presente em todos os cantos do mundo. Eu sou responsável pela operação do Brasil, né? E a operação do Brasil é responsável pela América do Sul e pela costa oeste da África. Então, quando eu falo gerente de operações na Tranter, o que é a operação na Tranter? A operação é o coração da empresa. Eu faço o novo equipamento, eu presto o serviço, eu vou em campo prestar o serviço, recebo o material do cliente para esse serviço. Então, o faturamento da empresa está nas mãos da minha equipe, porque diferente de uma loja, quando você vende e fatura ao mesmo tempo, a Tranter não, assim como outras empresas, a gente tem que entregar para receber. Então, é bem nessa linha. Hoje as nossas duas fábricas estão situadas na Coreia do Sul, em Qinghai, e em Vänersborg, na Suécia, tá? Aqui está um pouco da Tranter. A gente fica no KM32 aqui da Raposo, muito próximo na Rua dos Pesqueiros, acho que é bem pesqueiro rara, quem conhece ali, na Benedito Isaac Pires. Nós estamos dentro do condomínio empresarial Raposo Parque. Nós temos uma área aí de mais ou menos 6 mil metros quadrados, só que em construção 2.800, são 2 galpões praticamente, com escritório, com área fabril, com centro de serviços. Falando um pouco dessa parceria, como que começou, né? O nosso diretor-geral, que na época era gerente, o Carlos, ex-aluno aqui da FATEC, como várias outras pessoas que estão lá, e foi ele que deu esse pontapé inicial, o Walter, né, o Saulo, nessa parceria, e não só nisso, né? Acho que eu vou mostrar um pouco à frente para vocês, mas nesse conceito de defender o fatecano, de defender quem vem da FATEC, de
defender o ensino público, o Centro Paula Souza. Então acho que isso é muito legal dentro da nossa companhia, tá? Aqui é um pouco do nosso portfólio, tá, gente? Não é bonito, não é gostoso como chocolate, mas esses são os nossos principais equipamentos. Aquele da Esterilidade Superchange, ele é um trocador de calor a placas, ele é também para troca térmica. Entre eles você tem algumas borrachas, que são os elastômeros, que a gente chama de gacheta. E aí qual que é a facilidade dele, né? Qual que é o ponto principal? Fácil manutenção, facilidade de manutenção, facilidade de readequação. Hoje eu tenho um processo, amanhã eu tenho outro. Os nossos principais clientes onde ficam? Plataformas de petróleo, né? Hoje, que está bastante na moda, o etanol por milho. Então a região do Mato Grosso está muito cheia dessas empresas, são os nossos principais clientes. A gente tinha aqui no Brasil uma cultura muito forte de etanol por cana, né? Etanol, álcool e açúcar por cana. E alguns anos atrás a gente já tem bastante investimento nessa área do milho. E Mato Grosso é essa região principal que a gente está bem presente, graças a nossas parcerias nos Estados Unidos, que já tinha essa tecnologia, e a Tranter era muito presente lá. Como eu falei, a Tranter é uma empresa texana, americana, mas ela tinha um conceito muito texano, então a gente fala Tranter, mas lá é Troner para eles. Hoje não, hoje a administração da empresa é bem sueca, bem europeia, então mudou um pouco a característica. Estamos se adequando aí às mudanças também, né? Os outros equipamentos, Novus Block, o Supermax também são equipamentos soldados, aonde você tem, a primeira opção é o gachetado, quando você tem limitações de pressão, onde o gachetado não suporta, quando você tem uma gama, um determinado fluido, onde não há uma boa compatibilidade dessa borracha, um bom comportamento, você parte com a tecnologia soldada, que suporta maiores pressões, porém te dificulta numa readequação e numa manutenção, tá? Mas a gente tem esse portfólio. A Tranter, ela passou muito tempo comprando empresas, e aí o conceito dela sempre foi o quê? Ser enxuta. Ser enxuta. Então aqui nós temos, eu vou mostrar para vocês, 65 funcionários. Acho que no mundo a gente tem 400, muito menor do que a Blau. Mas com esse termo enxuto, essa força, assim, essa peculiaridade de ser enxuta, ela foi adquirida pelo grupo, um grupo chamado Alfa Laval. Hoje nós fazemos parte desse grupo, que é o maior grupo de troca térmica do mundo, e nós temos concorrência dentro desse grupo. Vocês já devem ter ouvido, quem é da indústria já deve ter ouvido falar na Alfa Laval. Ela também faz parte do grupo, que tem o mesmo nome que ela, mas a gente costuma dizer que são bolsos distintos numa mesma calça, tá? Não tem contato, um disputa com o outro, e assim como tem outras empresas dentro do grupo, tá? Aqui eu estou falando mais um pouquinho especificamente do quadro da Tranter. A gente tem mais ou menos 65 funcionários na Tranter hoje, 54% ficam no escritório e 46% no chão de fábrica. Aí analisando um pouco, falando sobre o ensino superior, 52% possuem ensino superior e 48% não possuem. Eu acho que até um número alarmante. Hoje a gente tem muito mais acessibilidade ao ensino superior, como a gente sabe, mas aqui está muito atrelado aquilo, chão de fábrica e escritório. Hoje eu tenho uma característica muito específica no meu chão de fábrica, né? Eu tenho poucas mulheres no chão de fábrica porque a minha atividade é muito específica, requer uma ergonomia, um esforço físico considerável, principalmente na plataforma de petróleo. Eu tenho equipamentos do tamanho desse data show e tenho equipamentos mais altos do que esse pé direito que a gente tem aqui. Então é muito robusto, a chave, o ferramental, então isso ainda tem dificultado um pouco a gente. Mas nas unidades fabris lá de fora, onde se é um processo de produção com menos esforço físico, a gente já tem bastante presença de mulheres, né? Isso. Só que hoje a gente tem percebido essa característica, o pessoal do chão de fábrica não estava com essa mentalidade de fazer um curso, aprimorar os seus estudos, e a gente, desde essa parceria com a FATEC, a gente tem disseminado isso dentro da companhia, e várias pessoas já conseguiram obter seu certificado, através até própria da FATEC Cotia, alguns da FATEC Osasco. E aqui tem um pouco da distribuição de quem tem ensino superior. FATEC são 26%. Um quarto aí. Pode ser pouco, pode ser muito, para mim é bastante. Quando eu entrei não tinha nenhum. Estou falando de 11 anos atrás, a gente tem 26%. Espero que daqui a 5, 10 anos a gente tenha muito mais. Porque
porque hoje você tem muita disponibilidade de ensino superior, só que você tem que peneirar. A gente tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que tá complicada. Falando um pouco mais especificamente sobre esse projeto, né, o que ele tem representado, né, e é importantíssimo porque eu vim da FATEC São Paulo, estava comentando com o mestre Saulo hoje, eu não sentia isso lá, essa parceria entre a empresa dentro da faculdade, a faculdade dentro da empresa. Eu não via isso, né? Eu vi isso no Sistema S e eu vi o quanto deu certo. Quando eu entrei acho que em 2005, faz bastante tempo, quando eu entrei na oficina do Senai, eu falei, cara, isso aqui não existe, né? E aí depois eu fui para a FATEC e vi a diferença entre a oficina do Senai e a oficina da FATEC. Eu falei, peraí, mas é possível você ter um meio campo e conseguir um ponto ótimo. O projeto representa para a gente, né, um avanço no modo da gente avaliar nossos problemas. A Tranter, e acho que como qualquer outra empresa hoje, os funcionários, a nossa primeira atividade, eu acho que é solucionar problemas. E qual é a sua responsabilidade da empresa? Liderar, você é do RH, você é de vendas, é solucionar problemas. E a gente tem muito problema porque a gente é muito enxuto. Então, eu acho que isso foi uma forma muito interessante da gente tratar e o projeto ajudou bastante nisso. E em segundo ponto, mas muito importante, para a quebra de paradigma, principalmente na empresa. Quando o Walter falou, preciso montar uns grupos, e aí se você colocar uns caras aí à frente, você recebe eles aí, já tem tanta coisa para fazer, né? Mas, cara, foi gratificante. A gente recebeu, eu mostrei, vocês viram, a gente tem um auditório para fazer treinamento, uma sala de treinamentos, recebemos os alunos lá, foi uma experiência muito interessante, espero poder repetir isso com vocês também. A gente tem algumas expectativas, né, presentes e futuras. Uma delas é consolidar o projeto. De consolidar, a gente já pode dizer que está consolidado. Partes de agora é intensificá-lo. Obviamente, como todo projeto, você tem uma dificuldade, alguns grupos mais engajados, outros nem tanto. Isso é natural do ser humano, por isso que é importante a participação de vocês. Promover um maior engajamento de vocês, porque eu acho que esse contato é muito importante. Eu não tive isso na minha primeira formação. E hoje eu estou vendo o quanto é importante ver os alunos resolvendo problemas dentro da empresa, problemas reais, colocando em prática o que eles estão aprendendo dentro da sala. Contribuir para uma redução de nível de evasão, isso é um problema do ensino público, né? Até para a gente justificar isso para o governo, a gente estava falando agora, 30% mais ou menos de evasão, é um número alto, é uma evasão que você não consegue repor. Tinha gente querendo estar ali e acabou perdendo a oportunidade para alguém se evadir do curso. Então a gente quer, junto, engajando vocês, reduzir essa questão. Na companhia, estimular os colaboradores na ingressão, no ingresso do ensino superior. Muitos não tinham, a gente foi ali chacoalhando, achando, cara, vamos melhorar, vamos trazer ideia, vamos estudar. E aí a gente se adequou e conseguiu fazer isso com alguns alunos. E desenvolvimento regional, gente. A gente foi falando sobre as gerações, né? Eu acho que o ensino superior também está atrelado nesse desenvolvimento aí das gerações que a gente teve. Hoje a gente está falando sobre sustentabilidade, engajamento, eu acho que sobre respeito ao próximo, ao ser humano, tratarmos, né, como ser humano, o ponto principal, e isso é desenvolvimento regional. Eu acho que passa muito pelo ensino superior. Uma região que tenha a sua população com ensino superior, com acesso à educação, tende a ser muito melhor e a se desenvolver de uma melhor maneira. Aqui são os ganhos esperados pela Tranter, né? Eu acho que também pela instituição, mapeamento e retenção de talentos, em dois sentidos, porque quando eu tenho os grupos na minha companhia, eu indico alguns alunos, alguns funcionários chaves para ficarem à frente desse projeto. Então ali já é uma oportunidade desse funcionário se desenvolver, se destacar, né? E até aplicar o que ele está aprendendo junto com o grupo no dia a dia. E também dentro dos grupos, né? A gente enxerga talentos, alguns alunos que estão precisando de uma oportunidade e que a gente também tem uma vaga em aberto. Então casa muito bem essa questão. Uma análise melhor e mais aprofundada dos problemas, né? Justamente com o embasamento técnico que vocês têm.
e aí para a gente sim tomar uma decisão sobre a solução mais adequada, isso é importante. Um apoio, e passa-se pelo apoio técnico para a tomada da melhor decisão, é basicamente isso. E aí uma oportunidade também para vocês aplicarem o que vocês estão aprendendo na prática, né? Aqui eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre os projetos que a gente teve com vocês. Esse foi o primeiro que a gente teve, foi o de 5S e Layout. O grupo fez um estudo muito aprofundado das nossas características, porque hoje, qual que é a minha diferença? A Tranta deve estar, apesar de estar no maior grupo de troca térmica, nós temos alguns concorrentes, e hoje eu enxergo a Tranta entre os 4 maiores, falando especificamente de trocador de calor a placas. Mas a nossa diferença, ponto negativo, a gama de produto, o portfólio desses meus concorrentes são muito maiores do que o meu. Então o que eu tenho que dizer? Eu sou especialista no que eu vendo, né? Ponto positivo é que eu presto serviço e peças para todas as marcas, eles não. Então eu tenho que aproveitar isso e mergulhar nessa linha. Só que aí vem as minhas dificuldades. Todos os problemas dos produtos deles eu também sinto na pele, não só dos meus. E um deles é a variabilidade que eu tenho, a variedade que eu tenho de produtos, tamanhos e placas, e eu tenho que fazer uma colagem. Então eu tenho uma série de bancadas, onde toda vez que eu vou fazer uma colagem eu tenho que ficar ajustando. Com essa bancada eu vou trazer para cá. Eu perdi um baita tempo. Então o pessoal da FATEC foi lá, fez um estudo, uma avaliação. Eles avaliaram o tamanho das bancadas que eu tinha. Eu passei para eles as dimensões dos materiais que a gente manuseava. Isso tem uma variedade em relação ao tempo, dependendo entre safra das usinas, onde elas param para fazer manutenção, a gente recebe só material grande. Ao longo do ano, material de origem farmacêutica ou sanitária, que são menores. Eles fizeram toda uma análise de disposição desses materiais em cima dessas bancadas, qual seria a melhor posição, a melhor sequência, considerando esses tamanhos médios que a gente trabalhava. A distribuição desses materiais e o sequenciamento, eles também fizeram. Foram fazendo cenários e criando para avaliar qual seria o melhor. Até que eles chegaram nessa área híbrida de colagem, né? Eles determinaram, olha, as placas maiores, né, que vocês têm, vocês vão colar um pouco mais para a esquerda ou para a direita, e essa parte do meio a gente vai montar bancadas específicas para que vocês processem os materiais menores e evitem de estarem todos os dias fazendo ajustes de bancada, que era o tempo que a gente perdia. Pode parecer simples, mas hoje a gente tem uma situação melhor, ficou um pouco escuro, mas hoje a gente tem uma situação muito mais fixa, onde não tem mais essa perda de tempo. O investimento em valor foi baixo, foi alguns ajustes de bancada que a gente teve, algumas reformas e ajustes. Então eu acredito que o projeto tenha sido bem válido aí, e com o trabalho dos alunos da faculdade FATEC de Cotia. O segundo projeto que a gente teve foi o VSM e a célula de montagem. Se não me falha a memória, foi o mesmo grupo. Eles começaram com o tema de VSM, né, que é aquele mapeamento de fluxo de valores, analisaram o nosso processo junto com a engenharia, do início ao fim, enxergaram os gargalos, viram todos os tempos, a cadeia de suprimentos, né, o nosso supply chain, e desenvolveram um mapa, né, de fluxo de valor, para que a gente começasse a tomar algumas decisões. E a partir disso, o segundo passo desse projeto, com base nesse VSM, eles nos recomendaram uma célula de montagem. Eles enxergaram que, olha, vocês têm vai e volta nesse setor, vocês estão perdendo tempo nessa transição. A gente acredita que se vocês implementarem aqui uma célula de montagem, vai ter um ganho muito grande. Não foi implementado ainda porque hoje o número de equipamentos ainda não justifica, mas já essa semana, tanto que o Carlos está aqui, ele está em Houston, nos Estados Unidos, falando sobre o plano estratégico dos próximos 3 anos. E a gente assumiu um compromisso de atacar a venda de equipamentos, melhorar esse número, aumentar esse número. E isso passa muito por uma melhoria de processo produtivo. E essa célula de montagem vai ser bem avaliada, tá?
Isso aqui, por último, foi um dos projetos aí muito importantes para a gente, né? Em parceria com vocês novamente. O pessoal do grupo do Marcelo fizeram um TCC e foi bem legal esse trabalho. A gente tem, como eu falei para vocês, eu presto serviço, então eu recebo placas dos meus clientes, as placas, e faço uma limpeza. E aí eu sou responsável pelo resíduo que eu gero nessa limpeza. Só que o que acontece? Muitos dos produtos que passam lá são um segredo intelectual das empresas. Ela não quer falar para mim o que passa lá, porque é segredo dela. E aí eu estava tendo uma série de problemas na hora de eu ir tratar o meu produto. Eu não estava atendendo o 19A, o artigo da Sabesp, que determina a característica do meu fluido, da maneira que eu posso descartá-lo, tratá-lo, né? Então, mesmo após uma batelada de tratamento de produto, eu não conseguia atender esse artigo. Então, o que eu fazia? Eu tratava e descartava com outra empresa para fazer mais um tratamento. Então, imagina o custo que eu estava tendo numa área de lavagem de todo dia para um processamento de placas. Então, o pessoal pegaram algumas amostras dos nossos produtos, do nosso resíduo final, e levaram para um laboratório específico, né? Nos apresentaram a cotação, a gente assumiu esse compromisso, porque afinal era do nosso interesse também, e chegaram à conclusão que sim, era possível tratar com alguns ajustes na nossa estação de tratamento de efluente, né? Só para vocês saberem, eles detectaram o BTEX, que são hidrocarbonetos que estavam presentes acima da tolerância do artigo 19A, falando de benzeno, etileno, tolueno, né? Isso estava acima. Isso vinha da cola, ou vinha também da cola que eu utilizo, e vinha de alguns produtos específicos de alguns clientes. Então eles chegaram a essa conclusão, e hoje basicamente a gente está mais ou menos com a proposta de avaliação de um investimento para a melhoria dessa estação de mais ou menos R$184 mil. Eu acho importante, eu acho um valor talvez para algumas outras empresas não tão considerável, para a gente sim, é um investimento, mas que está totalmente embasado com o estudo que a FATEC fez conosco, tá? Mais simples, mais direta, né? Então, reforçando essa questão dessa parceria e agradecer, deixar as portas abertas para as novas parcerias. Se tiver algum comentário.